Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. No Evangelho de domingo passado, Jesus enviou os discípulos para pregarem, para anunciarem o Evangelho. E neste domingo nós lemos a sequência do Evangelho de domingo passado, onde os apóstolos reuniram-se com Jesus, voltaram da sua missão de pregar o Evangelho e contaram o que havia acontecido. Nós não somos chamados a nos salvar, a salvar a nós mesmos. Somos chamados a salvar a humanidade, a pronunciar a nossa fé em Jesus Cristo para que toda a humanidade possa se converter e ser salva em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós não somos aqueles que devem pensar apenas em si próprio. Somos chamados a evangelizar, a dar testemunho da nossa fé. E foi o que os apóstolos procuraram fazer, orientados por Cristo, saíram para anunciar o Evangelho. E voltaram contentes, alegres, eufóricos. E Jesus vê que, além de euforia, além de eufóricos, eles voltaram também cansados. E Jesus percebe tanto que eles estão eufóricos, e que às vezes a euforia não é muito boa, precisamos também colocar os pés no chão, parar um pouquinho, e também o cansaço. Jesus compreende que eles também precisam de um tempo de descanso. Por isso ele fala: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Descansai num lugar deserto, onde ninguém vai atrapalhar. Um lugar deserto, sozinho, para poder de fato se recompor, para depois voltar a proclamar o Evangelho. E de fato, Jesus vê que é importante esse descanso para se restaurar, para se restabelecer. Um descanso também para entender os desígnios de Deus. Por isso, ir para um lugar deserto. Por isso, ir sozinho. Para próprio encontrar a Deus, parar, tirar a euforia, para compreender os desígnios de Deus. Só que o povo que não deixava Jesus, eles nem os apóstolos, comerem direito,
vendo que eles estavam partindo, compreenderam para onde eles estavam indo. E foram correndo a pé onde Jesus estava indo, nesse lugar deserto. Porque eles não queriam deixar de escutar a Cristo. Eles tinham sede de escutar a palavra de Deus, de escutar a palavra de Cristo. E corriam para se encontrar com Cristo. Não queriam deixar nem mesmo Jesus descansar. E eles, chegando primeiro, quando Jesus chega, vê aquela multidão sedenta. E Jesus tem compaixão. Compaixão a ponto de deixar o seu descanso para ensinar o povo. Eis que Jesus é aquele bom pastor. Não é o mau pastor que nós vemos que fala o profeta Jeremias, mas é o pastor que conduz o povo a Deus. E de fato hoje nós vemos que o povo está sedento da palavra de Deus. O povo não está mais escutando essa palavra de Deus. E talvez cabe também a nós essa palavra do profeta Jeremias. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se do rebanho das pastagens. Porque se nós não evangelizamos, o povo fica sedento. E o povo acaba escutando outra palavra, seguindo outra palavra, não seguindo mais a palavra de Deus. Nós somos chamados a viver essa palavra de Deus, anunciar com a boca e com a vida essa palavra de Deus. Anunciar, diria, mais com a vida do que com a boca. Mas é preciso anunciar a palavra de Deus. Hoje nós vemos algumas das nossas igrejas vazias, porque estamos anunciando pouco essa palavra de Deus. Então está se entrando outras palavras, a palavra da riqueza, da prosperidade, onde as pessoas têm que buscar o seu bem-querer, tem que buscar a sua realização pessoal, tem que profissionalmente tem que se realizar, e com isso vão atrás do dinheiro. O povo, a multidão, está sedenta de escutar a Cristo, mas estão sendo poucos aqueles que anunciam Cristo verdadeiramente. Anunciamos muitas coisas, se escuta ao mundo anunciar muitas coisas, Falamos da riqueza, da prosperidade, podemos falar de outras coisas que levam sempre o homem a uma vaidade. Infelizmente, a igreja está deixando com que os seus filhos se transformem naquilo que o mundo quer. Não está mais instruindo o povo de Deus a se tornar o que Deus quer, mas está deixando com que o mundo instrua o povo a ser pessoas que vivem mornas, que vivem um cristianismo morno, que não vive bem a sua fé, que não tem mais convicções, que não tem mais certezas. E aqueles que se levantam para proclamar a verdade de Cristo, às vezes são perseguidos. São mais perseguidos do que aqueles que falam
heresias, do que falam contra Cristo. Eis que vivemos um momento em que Jesus, ele tem que voltar a ser o nosso pastor. Tem que voltar a guiar as nossas vidas. Ele tem que voltar a guiar os nossos passos. Porque é dele que Jeremias falou: que suscitarei para elas novos pastores, para o povo disperso, para o povo que foi dispersos nas ideologias, nos pensamentos errados, nas visões erradas de mundo, nas visões erradas de fé. A esses que foram dispersos, ele enviará um descendente de Davi. Suscitarei um novo pastor que as apacente. O grande pastor é Cristo. E nós somos chamados a seguir a Ele, a escutar a sua voz, a comparar a nossa vida com esse Evangelho, não com tantas outras coisas. Mas o que deve regrar a nossa vida é o Evangelho. E o Evangelho muitas vezes ele é claro naquilo que é possível ou não possível. Só que é preciso, para que nós vivamos livres, venhamos a viver livres, nos livrar dessas ideologias, nos livrar de tantas coisas que o mundo quer nos inculcar, quer dizer para nós que é normal, quer que nós aceitamos como coisas normais aquilo que não é normal. Nós precisamos fazer aquilo que Jesus disse aos discípulos: retirai no deserto sozinho. É claro que nós temos que ter esses momentos em que nós nos retiramos em oração para compreender o caminho que estamos fazendo. Os discípulos foram anunciar o Evangelho, voltaram todos alegres, eufóricos, contando a Jesus todas as coisas que tinham presenciados. Mas era preciso que eles parassem e assimilassem o que eles fizeram, o que eles presenciaram, porque eles presenciaram coisas que não eram deles. Eles viram a graça de Deus agir por meio deles. E nós temos que entender como agir no nosso mundo, como evangelizar no nosso mundo. Temos que escutar esse Cristo que vai nos dizer: vai e caminha, vai e evangeliza, vai e não leve duas bolsas, vai e não leve o cajado, 2 cajados, vai e faça assim. Isso nós só podemos compreender se lemos a sua palavra, se nós nos alimentamos dos sacramentos, se nós nos retiramos em oração, se nós de fato procuramos escutar a sua voz, porque senão vamos escutar tantas vozes. E Paulo VI ele já dizia que a igreja parece que estava indo tranquila, mas na realidade não é que estava indo tranquila, é porque a maioria estava seguindo o mundo, não estava mais seguindo a Cristo, estava seguindo o mundo. Agora, o que adianta se estamos na igreja seguindo o mundo, defendendo coisas erradas? Por isso precisamos entrar em oração,
entrar em oração para compreendermos os desígnios de Deus na nossa vida que somos chamados não a nos salvar, mas a ajudar o mundo a conhecer a Cristo e a se salvar. Nós temos a nossa responsabilidade diante de todos, porque nós temos o privilégio, a graça de sermos cristãos batizados. Nós temos a graça de conhecermos a verdade que é Cristo. E às vezes perdemos muito tempo em conhecer tantas coisas e não conhecemos o essencial, que é Cristo. Não entendemos como Cristo age na nossa vida, como Cristo está agindo na nossa vida hoje. Por isso que muitos falam, mas cadê Deus? Onde está Deus? Por quê? Porque não entende a sua vida. A nossa vida deve ser entendida no Evangelho. A nossa vida deve ser entendida no nosso dia a dia com Cristo. E assim entendemos como Cristo está agindo na nossa vida, como Ele é vivo e presente neste mundo, como Ele está agindo no nosso meio, como Ele nos livra muitas vezes dos males, do mal, e como Ele nos ajuda no nosso dia a dia. Por isso, irmãos, procuremos nós não sermos pessoas que apenas procuram viver a sua vida, mas procuramos ser pessoas que manifestem a sua fé, saibam manifestar a fé, tenham a coragem de dizer: eu sou cristão, eu sou católico, eu amo a Cristo, porque o mundo precisa de testemunhos de Cristo nesse mundo. Que o Senhor nos ajude na nossa caminhada a permanecermos firmes com Ele, que procuramos encontrar no nossos dia a dia esse momento de descanso, mas esse momento em que nós nos encontramos com Deus. O nosso descanso muitas vezes é aquele encontro com Deus. No encontro com Deus eu tenho descanso, e ter essa sede também nós de correr ao encontro de Cristo. Jesus estava cansado, os discípulos estavam cansados, mas o povo não estava cansado de escutar a Cristo. O povo correu, eles foram de navio, eles foram correndo, não se fala quanto caminho percorreram, não pensaram também no que iam levar no caminho, mas correram para encontrar aquele que tem palavra de vida, aquele que tem palavra de vida eterna, aquele que é o único que, escutando a sua palavra, nos dá ânimo, conforto, nos reanima, nos dá coragem, porque Ele de fato é aquele que quer o nosso bem, que quer nos salvar. O Senhor nos ajude a permanecermos sempre firmes com Ele.